Bora lá, deixa eu colocar aqui nossa querida rodada número 2. Tirar os pontinhos dos meninos. Voltar pro nosso querido 0-0. E bora lá. Eu escrevi só Iaga agora que eu vi. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Como assim? Oi. Bora lá, senhoras e senhores. Realmente interessante. Eu vou colocar o BG só por via das dúvidas, né? Que não custa aqui. Quantos players? Hoje nós temos. Acho que 15. Acho que 15, pelo que eu tô vendo aqui. Não sei contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É isso mesmo. 15 players. Nosso querido Neizinho foi jogar. Queria muito que pelo menos ele tivesse ganhado pra gente trazer ele aqui pra live e ver o deck dele maneiro. Mas. Na primeira rodada ele não ganhou. Então, também acho que é legal trazer decks diferentes aqui, né? O Tomé aparece quase toda semana, mas a gente sabe que Yagi não é um deck que tá no top tier, digamos assim, né? Do nosso querido formato. Ah, verdade, deixa eu esqueci de trocar isso daqui. Vamos colocar. Esse guri aqui pro Indalécio. Vou colocar essa arte muito louca aqui. E vamos colocar o nosso querido Tomezinho. Não tem como não ser, né? O tal do Yagmoth. Não tem como fugirmos dessa carta, né? Pro deck dele aqui. Rafa, aliás, a gente tá fazendo um negócio diferente hoje, que eu falei pro Nick que eu tava pensando em fazer e tal, e achei interessante. Se tiver algum deck específico que você queira ver, pode falar aí que eu vou tentar ver aqui dos decks que a gente tem, se eu consigo trazer algum diferente pra vocês. Eu tenho aqui, aparentemente, a lista do nosso querido Tomezito, só não tem a do Indalecio, então vou ter uma noção mais ou menos do que o nosso querido Tomé tá jogando, mas Indalecio a gente imagina que é um W control. Imagina aí Solitude, imagina Teferi, imagina Call of the Storm Giants, que é uma carta que eu não vejo faz muito tempo. Ó, Marcha Solitude, Prismatic Engine na R7. Tem cara de ser um Days Undoing, hein? Porque pra ter uma na 7, uma na R7 normalmente tem Days Undoing. Mas vamos ver. Tudo certo então? Todo mundo tá conseguindo ver direitinho o joguinho? Bora lá. E vamos ver quem que começa. Tomé com Mulligan a 5? Nossa, complicado, hein? Mulligan a 5? Um deck combo contra um control fica um pouco chato. O interessante é que do Alessio tem mais remoção na mão do que counter, né? Porque ele só tem a Fon, sendo que ele tem depois Solitude, Marcha e Prismatic. E o Tomezinho já fazendo Ignoble aqui. O Alessio provavelmente vai pra uma Surveil. Não, mandou Soul Sisters. Cara, se tivesse uma Soul Sisters eu botava na hora. Mas ó, se você foi pra lá, se você for jogar na monte de Soul Sisters, a gente te põe na live, cara. Só você abre um 0, aí a gente fala, uou, deck diferente. E a gente põe você. Então aqui, D'Alessio provavelmente vai fazer. Vai fazer ali o Prismatic que já fez, né? E uma Surveil. Vamos ver o que o Tomezinho vai querer fazer aqui. Choque Land. Foi a 17. D'Alessio ainda tem uma Fon. E esse Badger Mole não vai poder ser anulado, né? Fazendo ali o Hearthband na land. Lembrando que o Indalécio acho que não consegue fazer a marcha, porque a marcha diz não land, né? Então não tem o que fazer. E se ele der uma solitude nessa land por algum motivo de Jó, mesmo assim essa land volta pro campo, né? O Earthband protege tanto quanto ir pro cemitério quanto ir pro exílio. E pior que eu acho que ele nem fala sobre sair de campo, ele fala exatamente essas coisas, né? Se eu não me engano. Vou olhar aqui enquanto isso. Indalécio ficou totalmente pra trás aqui, né? Com uma Fon, um Snare. Ó, tem um Snare, uma marcha, uma solitude hein? E uma Fon. Tá bem protegido ali o menino. Comecinho fazendo Rumble. Aí você vai ficar naquela coisa, né? E aí, o Rumble, ele é igual um tutor?
e você não anula o Rumble, você anula o que você tutora. Me parece que pro D'Alessio o Snare vale a pena, já que também, né, magia de custo 2, não tem por que não usar o Snare aqui. Ele tá dando marcha no Cub. Aí o Tomás tá explicando que ele tem que pagar uma a mais, né? Então ele teria que usar uma carta da mão. Tomou 3 aqui. Tomou 3, que ele tá 17, ele estourou fat. Não vi ele ganhando vida. Ah, tá bom. Ó. When it dies or it's exiled, return to the battlefield tap. Então, são só essas duas coisas. Se você conseguir balsar essa land, você conseguiu fazer o cara perder uma land. Olha que genial. Até que interessante aí pra vocês, se vocês quiserem. Tá, fazendo Fon aqui no segundo Rumble do Tomé. Batendo mais 2 ali. Ah, eu acho que no turno passado ele só bateu 2 mesmo, né? Por isso tava 17. Foi a 15 agora. Pô, o Indalécio tem Nar 7 Days tem o Nar 7 Days Undoing. Eu acho que até ele poderia ter feito aqui o Nar 7, o Nar 7 só pra ficar aberto e depois poder tentar fazer o Days Undoing, mas preferiu controlar ao máximo. Tomezinho aqui fazendo Judge's Insight. Vai milar 3 cartas, eu acho. 4. Escolhe uma criatura land ou artefato, põe na mão. Pegou uma land. Não vai ganhar vida dessa forma. Cara, eu tô lendo a lista aqui do Tomezinho. Tem umas coisinhas interessantes, hein? Que já vem me fazendo pequenina. Que ela até pode entrar, mas depois vai provavelmente ser exilada, né? E o Tomé batendo mais 2 aqui com o seu Bad Move. E agora o Dallas faz a marcha. Cara, o Dallas aqui não tá conseguindo achar a quarta land, né? Tá. Achou o Cetro Isócrono. Que nessa situação não. Acho que resolve muita coisa, né? Ele não tem nenhuma instante na mão de custo 2 ou menos. Ele pode fazer é o que eu falei, ele pode fazer a Nar 7, passar e ver se a Nar 7 não morre. É ruim porque ele fica aberto, mas assim, a única remoção que ele tem agora também é a solitude, né? E ele tem exatamente o prismático de solitude. Então, se ele fizer esse prismático, ele não consegue fazer a solitude, né? E Nar 7. Vamos ver se ele vai baixar ela. Eu acho que até pode, porque aqui o Tomé só tá apresentando 2 de poder. Poderia ter um Orc, mas acho difícil. Achou ali o Canto de Orim, que é a peça do combo com o Isócrono. Cara, e não tinha nenhuma land aí nesse topo, hein? Caramba, 4 draws sem land. Vamos ver se ele vai pro... Opa, Solitude não pode, é. Tem que ser Instant Sorcery. Vamos ver se ele pega aqui. Talvez ele pegaria o Star Maps, né? Uma coisa assim. Looking, Analyzing... Alguém vai saber o nome dessa carta, tenho fé. Mas você paga 2 manas, olha... X do topo sendo X número de lands, pega uma. Se você fizer o Kicker que faz 4 manas, aí você pega 2. Mas ele vai pra sua primeira Surveil land aqui, provavelmente. É, amigos, combo contra control e. O triste é essa zicada, né, cara? O control precisa acertar as lanes, mano. Se você não acerta. Não consegue nem dobrar mágica, fica difícil. Bom, Tomezinho aqui com 4 manas, fazendo um Geist. Combate, né? Porradaria. 3 na Nar 7. Conseguiu tirar a ameaça, que seria ali o Desanduin. É, o D'Alessio eu acho que tem motivos pra fazer essa solitude, né? Bom, aqui então, agora começa a ficar aquela coisa chata, né? O Indalécio com 7 cartas na mão, o Tomé com uma. E ele tem um Caldeirão e um Dangerous Insight, pelo que eu vi. Vai fazer 2 manas Rumble, uma ótima carta aqui, cara. Porque ele tem ainda o Caldeirão, ele consegue fazer esse Caldeirão incalterável. A Grist foi pro Grave.
Cara, é uma situação boa aqui pra ele até, viu? Porque ele consegue agora fazer 2 manas com essa pequenina ali e o caldeirão. Tá pegando o Bejermol pra mão. Tem um Eldrazizinho ali que ele esqueceu de fazer. Eu acredito que essa pequenina seja não enjoada. Então ele vai fazer aqui uma mana e mais uma. Bejermol. Fez além de virar bagulhinho. E agora ele consegue girar ali exatamente. Pra girar duas ali e fazer um caldeirão incounterável. E agora ele vai dar alvo na Grist. Colocar um marcador mais um da pequenina. Colocou no Bejermol. Ele podia colocar na pequenina pra matar essa Narset já de uma vez, né? Mas prefiro colocar no Bejermol ali. Vamos ver se o Vini vai querer tentar interagir. Vai fazer a Grist ali, mais um. Cara, e aí a Grist é bizarro, né, cara? O valor que ele vai gerar agora, ele vai fazer 3 corpos ali praticamente, né? Com mais um da Grist. E milar uma carta. Acho que ele milou um Assassin's Trophy. Fez mais um agora com o Badger Mole, milou mais uma carta e vai fazer com o último ali. Eu não vi se o Indalesio tem Verdito Supremo no deck. Porque olha, agora vai ficar um pouco de bicho em jogo, mano. Um pouco de corpo. Ele tem como remover esse caldeirão facilmente, né? Não tem nem problema em relação a isso. Mas, 4 manas, né? Vai pra quinta agora, se eu não me engano. Tem um Teferão na mão dele, pelo que eu vi. Me parece uma marcha, solitude. Acho que é um canto de Orim, Teferão e várias lendas, né? Me parece. E aí, como que você lida com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de poder em jogo? Porque quem coloca ele morre em 2 turnos. Ele não tem remoção global. Ele pode fazer esse canto de Orim pra segurar um pouco, né? Mas. Complicado. Matou a Narset aqui pra procurar alguma coisa. Talvez ele tenha Veredito Supremo no deck. E a gente não saiba. E achou um Ref. Achou uma carta muito boa pra essa situação. Pelo que eu vi direito, é um Wrath of the Skies Full Art ali, né? Essa carta é o temor ali, digamos assim, do Tomé. O único ponto aqui é que o Idalessio não consegue, no momento, fazer esse Wrath. Ele precisa de outras brancas, né? Ah, ele tem a Fetch ali, beleza. E aí vai ficar bem complicado pro Tomezinho, hein? E agora sim. Quem precisa de Verdito Supremo quando você pode ter o Wrath of the Skies, não é mesmo? O Wrath pra 3, né? Provavelmente. Eu acho que ele nem precisa gastar 3 energia, ele pode deixar uma se ele quiser, em pé. Cara, é engraçado que o Tomezinho ele fez a Earthband, né? Na land, quando ele fez, ele não fez a Surveil. Se ele tivesse feito na Surveil, pelo menos ele conseguiria fazer um Surveil agora e olhar o topo, né? Mas, acho que ele já concedeu, né? Difícil voltar agora nessa situação, cara. Ele ainda veio bem, assim, com o topo ali. Mas, pô, depois desse ref aí achado no topo, fica complicado, cara. Senhores. Por enquanto, estamos vendo o Pedra, Papel, Tesoura acontecendo, né? O Control ganhando o combo. Não imagino que o Tomé pode querer subir nessa match. Me parece que ele tá subindo mais glitches ali. Talvez Thoughtseize para conseguir tirar um pouco dos counters ou saber quais são as respostas que o Indalessio vai ter, né? Ó, eu tô olhando aqui o querido sideboard do nosso querido Tomezito. O que eu imagino que vai entrar? Thoughtseize, tenho certeza. Isso não tem como não entrar. Force of Vigor não é uma má, mas é muito se você realmente achar que ele vai subir alguma coisa. O Indaless acho que nem chegou a mostrar
o Cetrizócrono, né? Então talvez o Tomé nem saiba que ele tá jogando com o Cetrizócrono. A Grish, definitivamente, né? Ela é ótima contra decks de control. Vexing Bubble, definitivamente. É uma carta que precisa entrar. Você lida com Fon, você lida com Solitude. Acho que são essas, pelo que eu vejo aqui. São 4 cartas pra entrar. Seize, Triste e Bubble. A FOV pode entrar, mas acho que se fosse pra entrar, é melhor entrar um Outlay Liberator e ver o que acontece. Como ele tá na play agora, talvez o que eu tiraria. E eu posso estar falando maluquice. E eu espero que as pessoas que joguem de Yagi me corrijam. Mas talvez eu tiraria. Tem uma tech sagrada nesse deck do Tomé que eu não queria falar. Mas ele tem uma carta mágica chamada Ouroboros no deck dele. Essa definitivamente vai ter que sair. 4 manas, muito pesada. Formidable Speaker também que ele tem no deck que a gente já viu nas outras semanas, né? Também tem que sair. Acho que é muito pesado, talvez, pra essa match. Dá pra tirar um Yagi se quiser. Talvez tiraria um Soul Cauldron, talvez. Soul Cauldron nessa match central é muito bom, mas essa que é a parte chata, né? O W tem muita remoção, cara. 4 Prismatic, provavelmente deve ter umas 3 marcha. A gente não viu o Teferinho, né? Eu acabei colocando Teferinho, eu vou colocar, acho que a Solidão, porque eu acho que faz mais sentido, viu? Porque a gente achou que eu achei que ia vir esse Teferinho em algum momento, mas não vi. Então eu vou deixar a Solitude. Eu vou deixar a Solitude da arte, que particularmente eu gosto mais, que é essa daqui. Tomezinho mandando mensagem ali, falando: alguém vem me buscar, por favor, tô com medo. Não é feia, pô. Essa aqui é a mais da hora. Eu, não, eu acho a outra arte lá, que é das invocações que saiu de Special Guests, a arte, elas são muito lindas. Só que eles taparam a parte mais da hora da arte, que é quando meio que o ser humano encontra ali o elemental, né? Pô, isso ficou muito triste, mano. Era a parte mais da hora ali da arte, mano. E os caras tiraram. A do Griff, por exemplo, né? Que é o cara segurando o corpo. Nossa, é muito louco, mano. Mas não aparece. Fica embaixo do texto. Se tivessem feito que nem aquelas promos antigas, né? Que são a arte inteira, que nem a gente viu do Celestial Purge ali. Pô, ia ter ficado sensacional, mano. Ia ter ficado filé, filé, filé. Bom, Tomezinho já liderando de Tatsismo, né? Que a gente tinha falado aqui que era a call, né? E a gente vê uma Fun, 2 Counter Spells, uma Narset e um Celestial Purge. Depende muito da mão do Tomezinho aqui, mas, cara, esse Purge não remove a maioria das criaturas do deck dele, porque só remove o Yagi e a Grist. O que mais tem de preto no deck? Não lembro. Posso olhar depois. O Counter Spell, se ele tiver uma pequenina, tanto faz. A Fon pode ser chata. A Fon, por exemplo, era uma opção se ele quisesse que esse caldeirão resolvesse de boa, mas se ele tiver uma pequenina, esses Counter Spells não servem pra nada, né? Então, esse vídeo de surveio. E é isso. E aí, Prepre, quem que você acha que vai levar esse game, hein? Agora vamos ver, será que o Tomezinho tem a pequenina? Ó, o Prepre apostando todas as moedas dele no W. Então, esse é meu ponto. Por que ele tirou a Narset, sendo que ele sabia que ele tinha a fome e ele queria fazer esse caldeirão na 2? Será que ele tem outro caldeirão? Pode ser. Eu não consigo ver que carta é essa. Que carta é essa? Alguém me diz que carta é essa? É uma Sanctifier Vec? Quem tem bons olhos e sabe de artes, diga imediatamente que carta é essa. Rest in Peace?
Será? Pode ser, né? Porque eles exilou o Grave, né? Os dois Graves são exilados instantaneamente. É verdade, é verdade. Deixa eu olhar se tem essa arte aí em algum lugar do mundo. Cara, essa arte não é. E agora tomar uma boceju? Definitivamente. Pô, e dar uma boceju pro W Control é complicado, hein, cara? Porque você deu uma range a mais pro cara. Tipo, beleza que o Rest in Peace atrapalha totalmente o seu jogo, né? Não tem nem o que falar. Mas, pô, difícil, hein? Mano, tô tentando descobrir de que arte que era aquele Rest in Peace, mano. Ah, eu acho que é de Ravnica. É de Ravnica Remastered, pelo que eu vi aqui. Ou de Frame. Ele fez balista ali, aparentemente. Ainda se deu counter na balista? Outro Rest in Peace. Da Alessio veio 100% hate grave, cara. Não quer nem saber. 3 manas Grist. Ele tem o Purge. E isso que é chato, né? Vai fazer o mais aqui. Ou vai ser exilado. Ele tomba uma Boseju que poderia ser boa pra ele. E faz um insetinho. Onde Alessio é Land e Solitude. E um sonho. Cara, e o Tomezinho tem Yagmoth, hein? Só que eu acho que ele vai fazer provavelmente Badger Mode primeiro, vai gerar um valorzinho ali, né? Não vai ser seco. Acho que ele nem tem a mana pra fazer o Yago. E Lobo. Lobinho Au. Esse precisa brilhar até na câmera. Belo pedaço de pelo brilhante. É verdade, mano. Não, eu não conseguia nem reconhecer, mano, que carta que era. Esses de frames normalmente tem a estrelinha, né? O som do câmera ser removido na mesa. É que assim, o Tomé tá fazendo o famoso para-raio, né? Tá jogando todos os bichos em jogo ali pra ver ele fazer o Indolécio gastar tudo. A hora que ele parar de gastar, ele fala, legal, Yagmoth, mano. E também porque falta a terceira mana, a quarta mana, né? Ele ainda não achou aquela quarta mana. Isso daí me parece ser um Silver Sith Keeper, se eu não for muito louco, mano. Porque pra ser uma carta velha assim, mano. Vamos ver. Se é um Silver Sith Keeper de Judgment, né? Isso mesmo. Leshira se inscreveu. Obrigado. Quando que vai vir jogar Modern, Leshira? Fala pra gente aí. É de investida? Eu acho que. Pô, o Skyfall fala que é de julgamento, mano. Rapaz. Era tudo lindo. O mundo era brilhoso. Ah lá, o Ouroboros que eu falei que tinha que sair entrando. Quem diria, né? Foi pro main pra fazer ataque. Todos os bichos ganham, cara. Que isso? Que isso, tia? Que agressividade é essa? Cara, e aqui estamos indo pro plano de agro, né? Ouroboros batendo com tudo. Suas remoções de single target não funcionam porque eu tenho o Silver Safekeeper. E o Indaless deve estar torcendo pra achar um global, né? Tipo um Wrath of the Skies. Eu não vi porque ele tá com todas as manas abertas. Talvez ele tenha aquela. O Star Charts. Look é Star Chart, Pish Pish. Não sei o nome daquela carta. Veredito Supremo. Veredito Supremo. Promo de. É isso aqui. As lentes voltam pro jogo. Vou tomar cada lente, de verdade. Mas assim, agora não faz tanta diferença mais. Já que tudo faleceu. E Agmoth. E Purge. É, agora virou jogo de topo, né? Agora vai ser os dois jogadores jogando jogo de topo. Vai ser praticamente isso. O Tomé tem uma carta na mão, mas a gente não viu qual que é. O Indalessio flipou duas cartas ali. Tem uma carta que eu não. Ah, tem uma lente em cima da outra. Naquela época era um bloco por ano, 3 edições sem farmácia. É. É. É difícil. Essa é uma das situações que eu falo às vezes do Standard que eu fico meio assim, do tipo, pô, é difícil acompanhar, né, mano? Tipo, muita coleção, mano. Toda hora essa coleção nova. Se bem que essas coleções novas também afetam outros formatos, né? Não é como se afetasse só o Standard, não afetasse Modern também e outras coisas. É, agora é Top Deck Masters, isso mesmo. Eu acho o Manar 7, que é uma grandiosa carta aqui. Ah, Manar 7 não, Teferinho. Esse Teferinho, ele é. Só é chato porque ele vai ter que fazer o menos sem alvo. E vai comprar uma carta, que é bom. Mas aí, se o Tomezinho achar qualquer coisinha que dá um de dano, fica ruim, né? Tem um Cord ali na mão dele, hein? Pelo que eu. Ou era uma pequenina? Acho que era uma pequenina. E agora?
Eu não vi o que que ele descartou. Ah, ele descartou uma pequenina mesmo, né? Tô maluco. Achei que era um Cord. Porque até onde eu sabia, a Wolf não tava jogando Magic Cord. Formidable Speaker entrando aqui. O nosso querido Tomezinho buscando uma Christie. É, por enquanto os dois estão fazendo top deck bom demais. O Teferinho já fez o mais ali pra fazer Sorcery em Instant Speed, não viu o Draw do Indalécia. Esse Teferinho muito provavelmente vai tomar um ataque do Formidable. E eu não vi que eu não consegui ver a carta do Indalécia ainda, cara. Pô, que jogo de topo incrível. Vamos ver o que o Tomezinho vai comprar aqui. Já vai nem olhar, né? Já baixa direto no Teferi, quero nem saber. Uma mana, Vexing Bubble. Cartaça e Grist. Essa Grist vai fazer o mais, vai me dar a carta do topo. Eu não vi que carta aqui é, porque não dá pra ver. Faz um inseto e passa. Lembrando que a Grist, eu acho que tem um Prismatic Candy na mão. Lembrando que ele precisa ter feito esse Prismatic Candy que não passa, né? Porque ele fez o mais Teferinho. Lembrando que mesmo que a Grist milasse um inseto ali, que no caso provavelmente seria outra Grist, né? Ela ainda faria mais um, porque ele enxerga, né? Lobinho AU batendo aqui. Tomés tentando ir pro plano de agro. Torcendo pro D'Alessio não achar um global. Já vai dar um draw ali. Trocando aquela bubble, né, por uma carta boa. Ele achou, não, ver. E agro, né? Bateu 4. D'Alessio vai fazer 5 manas de solitude. Exilando o Formidable Speaker. Quem que ele vai blocar? A Toco. Ele vai ganhar 3 de vida. E perder 1. Era um bom momento pro Tomezinho fazer esse Conar. É que não tem trigger de die, né? É verdade. Nenhum bicho morreu nesse turno. Foi tudo exilado. Então esse Connive da Land não funciona. Não vi qual era a mão dele que ele comprou. Mas agora ficou bem. Deu uma desandadinha legal. É que o Indalécio precisa achar. Aquelas cartas que fazem muito valor, né? Tipo, talvez um Teferão, um negócio assim. Bateu 3 aqui pra ganhar mais vida. E passou. Isso que eu falo, tipo, do Tomé ter que ter subido os hits de artefato, né? A gente não sabe o que ele acabou subindo. Bom, vai pegar Yagi? Muito provavelmente, né? Não tem por que não pegar. Boardzando dá pra você mostrar. É, o W é o W, cara. Se eu tivesse falado o jogo. Então, essa é a ideia, né? Provavelmente. Tem um. Ah, ele já matou já. Bateu um aqui no Dalécia. Comprou canto de ourinho ali em Dalécia. E uma land, né? Faz falta aquela land, main land, né, cara? Enquanto ele tá só com um monte de land, mas nenhuma delas tem habilidade, então. E um canto de ourinho. Por enquanto o Tomé não precisa matar esse Young Wolf, né? Vai fazer um canto de ourinho pra não poder castar. E quicado pra não poder atacar. Essa carta está no lugar errado, porque deveria estar no exílio, né? Porque aquele Washington está em jogo ainda. Buscou mais uma land ali. Survey eu acho que tem. Tem uma Thunder Falls ali, tem uma Underground Sea. Underground Sea não. Maluco isso aqui. É Under City Sewers, né? O nome dessa Survey, o B. É, mas é muita land que não. Tipo, não tem. Não achou nem a land da Narset, né? Que você compra e descarta. Tomezinho me parece que achou um caldeirão. E tem um Totsize. Pois Totsize que vai revelar uma Surgical. Não faz nada, né? Tomezinho só perdeu 2 de vida. A land do peixe. Balista pra 2, cara. Ele pode. É que esse lobo só morre, né? Se ele, tipo, não volta pro jogo. Mas eu acho que ele não tem out. Ele tem que fazer isso mesmo. Ele tá tentando. Pô, ele não pode ficar segurando assim, mano. Deixando as coisas pra carta aqui. Pra mim era. Ó, fazer a mesma coisa. De quicado. Ele tá pagando 4 manos. Ah, pra colocar a habilidade na marcador na balista. Matar a solitude e passar, né? Bem feito. Vamos ver o que dá essa compra. Além do peixe que você tá falando, é o House Storm Giants? Tá fazendo de novo outro canto de Orin. Bom, já foram acho que 3 cantos de Orins, né? Então me parece que acho que ele não deve ter mais no deck, né? Ou talvez tenha o quarto. Bom, colocou ali marcador na balista, né? 4 manas. E o Tomazinho muito provavelmente ficou procurando algum jeito de tirar esse Rest in Peace, né? Porque a hora que tirar vai fazer um estrago. Bateu aqui 5.
Pago 4. Pra colocar mais o marcador na balista. Vai bater 6. Bom, Tríade Arbor aqui. Fountain Port. O Fountain Port, assim, eu acho que não sei se eu tô com familiar, vamos ver. Ah, tá, é a cartinha nova que joga... Pô, interessante. É que ela gera incolor, né? Você pode compensar mais jogar de Hall of Storm Jards ou de Celestial Colonnade, que nem o PP tinha falado ali, o Pata Preta. É, Dalece fazendo Narset. Achou um Days Undoing. Só que a dúvida é, faria um Days Undoing agora? Porque se ele faz o Days Undoing, o Tomé pode só dar 3 ping da balista na Narset e falar, legal. Bem da hora. Esse Days Undoing, obrigado por me dar 7 cartas na mão, tá ligado? O Dalece teria realmente mais. Teria 7 cartas, mas. Nossa, veredito aqui. Encaixado, hein? Com uma carta na mão que é uma land, ele provavelmente vai matar ali a Narset e sacrificar as criaturas pra dar draw, né? Então saque 2 ali, dá um drawzinho. E aí, vamos ver o que acontece. Dalessa ainda com 9 de vida. Tomé jogando praticamente de Tron, né? Jogando com balista. Comprou um Grid Sanzente, que é uma carta interessante. Ele vai tentar olhar ali pra ver quantas Grist provavelmente ele tem no deck. Pra ver se ele consegue puxar outra Grist. Ou até mesmo um Gait, né? O Gait aqui também bate bem. Mas eu acho que se capar vai ser pra Grist mesmo, né? Fazendo Grid Sanzente pra 1. Ah, pra Story Keeper, pra ganhar um de vida também, fazer um tesourinho. Talvez ele esteja jogando de Outland Liberator, também é uma carta que se ele subiu, ele consegue puxar com o Grissom Zenith, né? Ele tá fazendo Grissom Zenith pra 2, hein? Me parece que é Outland. Ele subiu mesmo? Vamos ver. Não, é pra Geist mesmo, vai pro full agro. Não quer nem saber. Mas tem pouca carta no deck, né? Talvez ele tenha exilado a outra Grit já também, é bem possível. Dá essa 7. E vamos ver se ele sobrevive a 3 turnos, né? 2 ends. Por enquanto, nada acontece, hein? Vamos lá, Tomezinho comprou a carta do topo. Acho que comprou uma balista, hein? Me parece que comprou uma balista, se eu vi direito. Ou eu tô maluco. Não sei se faz tanto sentido. Deixa eu ver quantas balistas ele tem no deck. É, pode ser uma balista sim. 3, 7, 8. Balista pra 4. Era um bom momento pro Dress ter um counter. Bateu 3. Daí você vai. Quer dizer, bateu. Bateu 3, né? Vai a 4. Ele. Ping da balista, ping da balista, ping da balista. Meus amigos, que jogo, hein? Meu Deus. 1-1, tudo igual. Cara, eu tô procurando recursos limitadíssimos pra conseguir achar um jeito de matar o Indalece, mas é o jogo de topo, né, cara? É, então, respirando por aparelhos ali e batendo, cara. Mas é difícil, né? Tipo, e a gente espera que o W às vezes compre, né, cartas que tenham muito valor e tal. Mas é complicado. Eu acho que o Rest in Peace, ele é meio estranho com o combo do Days Undoing. E, aliás, até poderia fazer sentido de ele tirar o combo de Days Undoing do deck. Porque eu acho que nessa match o Days Undoing ele é muito lento. E ao mesmo tempo o Rest in Peace não deixa você embaralhar as cartas que o Days Undoing embaralha de volta no deck, né? Porque a ideia também é você ficar, às vezes, tipo, reciclando ali, reciclando, e daí você faz o Days Undoing, volta tudo pro deck e vai de novo, de novo, de novo, e assim vai, né? Agora, se você joga com Rest in Peace, vai tudo pro exílio, você não tem mais carta pra olhar, né? Então, às vezes, por exemplo, se você jogar só 4 Solitude, legal, amigo, você não tem mais como Solitude no deck. Me parece que o Tomezinho não mudou ali o side. Eu achei interessante ele continuar com o Ouroboros dentro. É um plano meio agro, né? Mas é 4 manas, pô. Eu acho que
O Indalete tem que vir bem mal curvado, assim, pra não conseguir segurar os Mana Dork, né? Usam uma ou duas de várias cartas se você perde Zilas. É, exatamente. Tipo. Porque pensa, os cantos de ourinho, por exemplo, às vezes ele vai acabar usando mais pra parar o Yagi por um turno, fazer tipo um time walk, né? E aí. Cara, cada um desses que foi indo pro Grave, você já perdeu o combo do cetro, por exemplo. Aí depois. Com o Desanduin também é a mesma coisa. É complicado, mano. Mas é aquela coisa, né? Antes isso do que tomar o combo do Yagi, definitivamente. O Yagi que depende muito, né, do Grave. Pô, se ele tivesse Grave ali e não tivesse aquele segundo Rest in Peace, teria sido muito diferente o jogo ali. Tinha um cara que tava 2 kills com o André que mandou essa meu vídeo, ficou um clima tenso entre os jogos. É, cara, eu costumo jogar de Song of Creation, então eu jogo com um Jace e um Grape Shot. Tipo, mano, às vezes Emila, Henry, os dois, eu falo, legal, mano, acabou. Ou esse cara não sabe que são as minhas únicas pin condition, ou talvez eu consiga voltar pro jogo com Endurance. Mas a gente já vindo aqui de pequenina, turno 1. Ver se o Dalece vai fazer surveio, provavelmente, né? Surveio o W. Muito provavelmente essa pequenina não vai respirar até o turno 2. Mas, vamos ver, né? Ele tem um Consigned Memory na mão. Consigne. Prismatic Veredito. Comprou um Rest in Peace, me parece. Já tirou a pequenina. Fez uma ilha. O Consigne é pro Caldeirão? Ou pra Balista? E agora? Se você Keeper, também tem que estar jogando de monogreen por enquanto. Lobo. E vai. Ainda mais que já tem o Rest in Peace ali. Comprou mais uma ilha básica. Faz o Rest in Peace. Bom, naquela mesma loja que a gente tava falando, né? Já se foi um Prismatic End. Já não tem mais Prismatic End. Faz a ilha e vai. Pô, pro Tomé aqui tá tudo beleza, né? Bate 2 e é isso, amigos. Clock de 10 turnos, hein? Aí vem. Fez uma landzinha ali. Grist. E aí vem o perigo, né? Porque, mas eu tenho o veredito. A Grist vai continuar ali. Foi ser uma balista, é menos um alvo pra esse Prismatic End. Pra esse Constant Memory. Faz um insetinho. O Indalece ainda tem. Então, mais 2, tem o veredito ali. Mas eu acho que me parece um pouco cedo pra fazer esse veredito. Mas, né? Ele vai a 12 no próximo turno, pelo que a gente tá contando até agora. 3 pra 1, abre aspas, né? Porque esse inseto aí foi gerado pela Grish e vai ser gerado de novo. Tipo, ele não gastou carta nisso, né? É 2 pra 1 praticamente. Quer dizer, 1 pra 2, né? É uma carta matando duas. Mas assim, sabe? Tipo, não. E esse que vai ser a parte talvez que seja interessante de ver o que o Tomé vai fazer. Porque ele não precisa. Tipo, ele pode ficar só fazendo mais a Grish. Ele não precisa, tipo, em nenhum momento aqui baixar mais bicho ou coisa do tipo. Ele pode querer, mas ele não precisa. Porque só nessa forçada de bichinho da Grish, uma hora o Indalece vai ter que fazer um rap e um veredito, né? Fez aqui um Star Charts. Vai de Vasco, exatamente. Ele vai ter que fazer veredito muito provavelmente no próximo turno. E vai ficar todo tapado, porque ele não achou. Ele não tem outra lente na mão. E por enquanto, vamos ver qual vai ser o draw dele. Ele pode comprar. Ele pode pegar aquela lente, né? Na real, tem uma Polluted ali e um Days Undoing. Eu não vi direito qual foi a outra carta que ele pegou. Eu vi que a Polluted, obviamente, ele pegou, né? Porque ele precisa da lente. Da quinta lente. Vamos ver. Bom. Tem a quinta lente, pelo menos, né? Que acho que foi aquela Polluted que ele pegou no Star Chart, Star Map. Nunca lembro o nome dessa carta. Looking at the Star Analyzing, não sei o quê. Polluted. Já vai estourar. Consult the Star Charts. Achei. Veio o Fon pra ajudar, mas. O deck é 60% criatura, né? Tipo, a Fon é interessante, mas. Você tá jogando tanto com Rest in Peace, por que tanto medo contra o Poderão, né? Bom, veio aqui de Narset, não veio pro Veredito. Tá. Tá querendo ir pro All-In de Days Undoing? Talvez? Eu não sei se ele.
A POM não funciona na grid, coitado. Mas eu não sei se ele sabe que a grid tem o -2 que mata PW. Assim, talvez. Eu não tenho certeza só, em questão de regra, se o Consign consegue anular esse segundo trigger da Grit, porque o -2 dela gera um trigger. E depois tem um delay trigger. Mas esse delay trigger, até onde eu sei, não é um trigger de trigger. Então não tem o que ele fazer. E é isso que o Tomé vem fazer aqui, né? Vai bater 4 no da Alessio. Consign anula ativada? Não. Então, esse é o ponto. Tipo, tem um delay trigger depois. Mas eu acho que esse delay trigger também não pode ser anulado. Esse é o ponto que agora eles vão ter que chamar o juiz provavelmente, porque eu não sei a regra especificamente, mas o -2 da Grit, ela gera uma habilidade, e aí depois, quando você saca a criatura, ele gera um delay trigger. Aí eu não sei se esse delay trigger pode ser anulado pelo consign, não tenho essa certeza. Mas também se os jogadores não chamarem o juiz, não tem muito o que fazer. Ó, me parece que pode, mas eu não tenho certeza. Ou não, não sei. Quem eu confio mais, no Reddit ou no... Ah, parece que o reflexo pode sim. Não, então, eu li no Reddit. Eu li no Reddit, é ótimo, né? Mas eu li no Reddit o cara falando, tipo assim, que não pode ser ativada, mas ele fala: tem alguns corner cases onde uma habilidade ativada pode criar um trigger reflexivo, que pode ser anulado pelo consign. Que nem Calibrated Blast, por exemplo. Tá ligado? Que é a mesma coisa da Glitch. Ele gera um delay trigger. Mas, como todo jogo de Magic, se você não tem certeza da regra, você pode chamar um juiz. Me parece que eles não chamaram, então a gente segue a partir daí. Se bem que a Master sabia ainda, né? Então acho que eles se acertaram ali. Red sempre tem alguém que tem a mesma dúvida. Não, total. Um dos melhores lugares pra você procurar bagulho. O Grisha Edu. Ele gera um trigger reflexivo. Dalessa com 2 Solitude e um Canto de Orim na mão e uma Surgical. Caramba. A Surgical aqui com Rest in Peace ela é muito estranha, cara. Porque você não consegue tirar a carta do Grave. Ainda tá com aquele consign ali. Em setinho. Ele tem outro consign, né? Vale lembrar. Que ele não tem bicho. Fazendo 3 manas aqui? O que ele tá pensando em fazer? Ele poderia ter. Ele não tinha o kicker, né? Só. Porque ele tava com uma azul em pé. Só conseguia fazer o pra não castar, né? Pelo menos. Comprou um Teferinho. Ele tá com a mão boa ali pra combar, hein, mano. Tipo, o triste é que esse Yagi entrou já, né? Mas ele consegue, acho que, fazer Teferi, Bounce o Yagi. Hum. Talvez Teferi, Bounce Yagi. É que a Grish, mano, o que essa Grish tá enchendo o saco aqui, hein? E Days Undoing. Assim, o Tomé tem 3 cartas na mão. Me parece que uma delas é um caldeirão. Pra ele, vai ser a mesma coisa, né? Tipo, não sei se o Days Undoing vai fazer tanto efeito nele aqui, mas. Balso o Yaga ali. Ah, tem um Glissandente, pô. Glissandente é interessante. E Days Undoing. Cara, se o Indalécio não achar uma remoção, tipo, uma solitude, esse Teferi tá morto, né? Porque vai vir essa. Ele pode matar a Narset também, se ele quiser, né? O Tomé. Mas eu acho que ele vai fazer, provavelmente, bate um Teferi e mais um inseto. Mas e o medo de achar, de o Indalécio também achar um Prismatic End, né? Days Undoing com Narset é baixaria demais. Mano, é um combo interessantíssimo. Mas é difícil de encaixar também, mano. Cara, eu acho. Eu ia falar isso agora. O Tomé ele já fez um mais, mas eu talvez teria feito bate um no Teferi menos mata Narset vai. Tipo, se pelo menos não gera tanto valor. Mas aqui ele foi pra Yagi, aproveitou que o Dallas estava tapado. Mas aquela dúvida do tipo, e se o Dallas comprar um global? Eu não vi se ele comprou,
Não cheguei a ver. Eu sei que tem um Canto de Ourinho, um Teferinho, um Desanduin. E aí, o Tomé nem bateu no Teferinho, tá? Bateu direto. Cara, rosto. Surgical, Solitude. Vai fazer o menos ali da Narset. Land, Narset. E Lorians Revealed. Pode revelar no máximo a Lorians. Se ele quiser, ele pode jogar tudo pra baixo. Eu acho que ele não vai fazer isso, mas... Aquela solitude segura tudo. Então, mas tem uma Grit em jogo, né? Tipo, ele faz a solitude no combate e ele ganha uma vidinha. Mas também tem um Yag em jogo, que ele também pode simplesmente diminuir ali o Yag e matar a solitude. O Grit é o maior problema aí pro Indalés, cara. E assim, ainda bem pra ele que não tem Grave, né? Porque senão ele poderia estourar essa Grit agora no próximo turno. Ele achou a solitude, mas a mão é só isso por enquanto de remoção, né? Tem o Canto de Ourim, mas ele tem só uma branca, a não ser das. Ele tem 3 brancas, então ele só consegue fazer solitude e o Canto de Ourim pra mágica, pra Kicker ele não consegue. Ephemerate não, pô. Nessa lista acho que de W Control não vai Ephemerate. O Consign pode ser usado pra solitude ficar em jogo, mas acho que ele não tá com Consign na mão, não. Cara, não é nem loucura dele fazer. É que ele quer fazer a solitude, né? Muito provavelmente. Sim, é Canto de Ourim. É Canto de Ourim. A mão dele é Land, Narset, Solitude, Surgical, Days Undoing, Counterspell, Canto de Ourim, Teferinho, mano. Essa é a mão dele. Ele até poderia fazer o Teferinho ali pra bounçar o Yag de novo, mas... Putz... Difícil, hein? Show a Land ali, foi a 3 de vida. E aí? Vai fazer Canto de Ourim? Canto de Ourim Kikata? Porque se ele for fazer, não tem... ele poderia ter feito mais coisas no turno dele, né? Poderia ter feito só Teferinho, um monte de coisa. Ele... Ah, descartou a Surgical ali. Extraordinário. Canto de Ourim quicado. O Tomezinho vai comprar a carta dele só. Fazer o mais da Grit, que ele pode fazer, né? Não pode castar a mágica nem bater, mas de resto pode. Fez mesmo insetinho. Cara, eu fico pensando talvez um... Solitude. É, ele pode só dar os menos na solitude, né? Comprar 2 cartas. É triste, abre aspas, porque o... Eu acho que ele deveria fazer isso, porque aí a solitude vai pro exílio. É menos uma carta pro Desanduin. É menos uma solitude no deck. E dá 2 draws. Força ali o Idalécio a dar Desanduin de novo, se ele quiser, né? Ah, é verdade, o Tomé não consegue comprar o draw, né? Porque tem o Narset em jogo. Faz o mais um Teferinho. Vai fazer Lorens, talvez? 3 manas. Fazer Teferinho. A New One ou Days Undoing. E agora? Ah, perdão. Muito bem falado, cara. Muito bem falado. É isso mesmo. Acabei esquecendo. Obrigado, Kaique. Já coloquei aqui já. Muito obrigado, meu amigo. Mas eles são. Mas a partida por enquanto tá no G3 e tá empatado. Fez o segundo Teferinho, aparentemente. Tomé tá procurando o texto do Teferinho, é isso? É, o tempo deles tá acabando. Isso é verdade. E o Indalés ainda tem muita vida do Tomé ali pra tirar. Sendo que ele já perdeu 2 solitudes, né? Se eu não me engano. Pro exílio. É, o Tomé ainda tá pensando o que ele consegue comprar ali pra conseguir gerar esse jogo. Ele devia ter matado essa Samar 7, cara, muito tempo atrás, não sei. Eu não sei porque. Eu entendo a questão de ficar fazendo bicho e tal, que é legal, mas. Na 7 atrapalha muito o jogo, mano. Você tem que tirar ela. 4 manas Grisazente? É, ele vai fazer Counter Spell, né? Anulado. E vai lá. E muito provavelmente eles devem estar entrando nos 5 turnos neste exato momento. Eu não sei se eu consegui colocar exatamente o tempo igual ao do relógio deles que foi liberado, mas. Me parece que eles estão em 5 turnos. Já colocou o da Jenny pra contar. Turno 1, provavelmente do Tomé. É, um Geist aqui é 2 de dano, né? Não sei que cartas na mão que o Alessio tem, mas. Fazer Consult Start Charts pra. O que ele tá pagando a mais? Tá pagando uma mana a mais ali, não tá não? Acho que era pra ser só.
4. Ou ele tava com uma tapada já, eu não vi. Ele nem subiu o Teferi. Desespero, amigo, desespero. Ele tem 2 turnos pra dar 18 de dano. Como é que você faz isso? Vai tá com carinha de que vai ser empate, hein? E aí a gente volta no lendário W Control, né, mano? Mais um Rest in Peace. Subiu o Teferi. Tem uma solitude na mão, hein? Mas essa solitude não bate 18 em 2 turnos, me parece. A gente vai. Solitude não passa. Eles estão no turno. Indo pro turno 4 agora. Solitude sem alvo. Ele pode até fazer o 2 a se ele quiser. Exatamente. Embaralha a mão ali e compra 0, né? O Tomezinho, porque tá no turno dele. Ele não termina o turno, que é uma parte estranha da carta, mas, né? Ele só fala que termina o turno, se eu não me engano, se for o seu turno. E aí a dúvida, né? O que o Indolécio pode ter pra dar 15 de dano, que ele já tem 3 ali com a solitude, né? Em um turno. E me parece que nada, né? Bateu 3, foi a 6, também foi a 15. Vai fazer o famoso vai lá. Aí eu tomei. Comprei, acabou. E é isso, senhores. Empate. Empate.